Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. O assunto do programa de hoje é a Argentina. Quem acompanha o noticiário econômico provavelmente notou que o país vizinho tem estado cada vez mais presente nas manchetes. A razão para isso está nos números. Se em junho do ano passado $1 equivalia a 120 pesos argentinos, hoje é preciso desembolsar 245 pesos para comprar $1. O poder de compra da população argentina está corroído e a taxa básica de juros do país é a maior entre as 20 principais economias do mundo, o G20. Afinal, o que está acontecendo no país vizinho e como que a situação da Argentina afeta o Brasil? A gente responde a essas perguntas e fala também sobre a inflação no Brasil e sobre o projeto da nova reforma tributária. Nós vamos explicar melhor em que pé está a proposta de mudança no sistema de impostos. Eu sou a Nayara Fraga. E eu sou a Bianca Alvarenga, hoje com a voz um pouco diferente de um fim de resfriado, mas tá tudo certo, pronta para o episódio desta segunda-feira. Hoje é 12 de junho, vamos nessa? Argentina e crise econômica são palavras que têm aparecido juntas com frequência nas notícias, e não é a primeira vez. A Argentina convive com uma inflação anual de 2 dígitos há pelo menos 10 anos. E num passado não tão distante, os argentinos experimentaram uma inflação impressionante. A alta dos preços chegou a 2.314% em 1990. A situação atual está longe disso, mas chama a atenção o fato de que a inflação vista hoje é a maior desde esse período, desde 1990. Os produtos e serviços argentinos subiram quase 110% no acumulado de 12 meses até abril. A nota de 1.000 pesos vale hoje 18 vezes menos do que valia quando foi lançada, lá em 2017. O país, inclusive, teve que lançar uma nota de 2.000 pesos recentemente, porque imagina andar com bolos e mais bolos de notas de 1.000, né? Pelo menos agora o bolo fica menos volumoso. A cédula de 2.000 pesos, que seriam R$ 20 no câmbio paralelo, que é um câmbio amplamente usado na Argentina, essa cédula é agora a maior nota em circulação no país. Para tentar frear a escalada dos preços, o Banco Central da República Argentina, que é a autoridade monetária do país, tem levado os juros a níveis altíssimos. A taxa básica atual está em 97%, patamar que, acredite ou não, se mostra ainda insuficiente para conter a inflação. Enquanto isso, a população sente o drama. 4 em cada 10 argentinos está em situação de pobreza, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina, que é semelhante ao nosso IBGE. Olhando para todos esses números, surge a pergunta: como foi que a Argentina chegou a essa situação? Além dos fatores que puxaram para cima os preços globais nos últimos anos, como pandemia e guerra na Ucrânia, tem 2 fatores que contribuíram e muito para a inflação na Argentina. O primeiro é a seca no campo, que castiga bastante tempo as plantações de soja. A soja é um produto que responde por parte relevante do PIB da Argentina. Com a seca, esse produto ficou mais escasso, o que fez os preços dos alimentos subirem. E um segundo fator que explica o cenário inflacionário da Argentina é o problema fiscal do país. Esse quadro de desequilíbrio nas contas públicas é crônico por lá e tem levado o Banco Central argentino a ter que emitir dinheiro para financiar as dívidas do governo. É esse, aliás, o ponto que mais preocupa. Faz mais de 10 anos que o Estado argentino gasta mais do que arrecada. As despesas do governo equivalem a 37% do PIB, segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E vale dizer que parte desses gastos vai para subsídios. Na América Latina, a Argentina é o país que mais gasta em subsídios a serviços públicos, fora a Venezuela. Estima-se que 40% dos lares argentinos recebam algum tipo de ajuda governamental. E, como a Nayara falou, para financiar os gastos do governo, o Banco Central argentino emite moeda para comprar títulos da dívida pública, o que gera um forte aumento de moeda em circulação na economia. O resultado a gente já sabe, né? Quanto maior a oferta de moeda, menos ela vale em qualquer país. Para complicar ainda mais a situação, não é só a autoridade monetária argentina que compra a dívida do governo. Mais da metade da dívida pública argentina está em moeda estrangeira. O FMI é um dos principais credores. Em 2022, a Argentina pediu $44 bilhões ao FMI, um valor para ser liberado em parcelas ao longo de 30 meses. Por causa da crise atual, os argentinos têm tentado negociar com a entidade a entrega antecipada de parte desse dinheiro,
Para isso, o FMI pede, em troca, que o governo argentino faça reformas fiscais a fim de reduzir o déficit das contas públicas. Mas a gente sabe que reformas não costumam ser uma pauta popular, muito menos em anos de eleição presidencial. Os argentinos vão escolher o próximo presidente em outubro de 2023. Seja qual for o novo mandatário, o pagamento da dívida externa seguirá sendo um grande desafio. Se para pagar a dívida interna basta emitir mais moeda, ou mesmo não pode se dizer quando a dívida é em dólar, né? Nesse caso, o país tem que usar suas reservas internacionais, que não vão nada bem. Isso nos leva a outro grande obstáculo para a melhora da crise. As reservas em moeda estrangeira na Argentina estão perto dos 30 bilhões de dólares, um valor muito baixo e que causa desconfiança em relação à capacidade do governo honrar suas obrigações financeiras. O total da dívida externa argentina é de cerca de 270 bilhões de dólares. É muita coisa. Para evitar que o problema se agrave, o governo argentino busca, de todas as formas, impedir que dólares saiam de suas reservas. Os cidadãos do país, por exemplo, são desencorajados a trocar o peso por dólar. Existe um limite de troca mensal e um imposto de 35%. E de que forma isso afeta o Brasil? A falta de dólares na Argentina pode impactar as exportações brasileiras, ainda que de maneira limitada. Aproximadamente 30% dos nossos carros e peças automotivas vendidas para o exterior vão para o território argentino. Por outro lado, observando o comércio total, a Argentina é destino de só 5% das exportações brasileiras. Então, o impacto não seria tão grande. Mas, voltando à questão das reservas, tem um ponto muito interessante relacionado às reservas em dólar, que é a profusão de câmbios na Argentina. Para tentar preservar o estoque de dólares no país, seja estimulando a entrada de moeda estrangeira ou dificultando a saída de dólares, o governo argentino criou várias taxas de câmbio. Parece que vai do dólar Malbec ao dólar Netflix. Vamos entender isso melhor? Quem explica é a Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura de internacional na equipe econômica do C6 Bank. É isso mesmo, Bianca. A Argentina tem múltiplas taxas de câmbio. Para quem está longe, como nós, pode ser um pouco difícil entender, mas é só pensar o seguinte: o câmbio oficial, que é aquele que o Banco Central argentino estabelece como o oficial para a conversão do peso ao dólar, ele hoje determina que para comprar $1 você precisa de 244 pesos. É bastante coisa, mas ainda assim é um câmbio que a gente pode interpretar como um câmbio criado para, de certa forma, manter a força da moeda argentina, para garantir que os produtos importados não cheguem ao país num preço exorbitante. O ponto é que esse câmbio é artificial, digamos assim. Digo artificial no sentido de que existe uma descrença quanto ao valor real da moeda argentina. Isso porque as reservas internacionais do país, os dólares que ele tem para cumprir suas obrigações financeiras em moeda estrangeira, estão baixas. Por isso, o governo limita as trocas de moeda no país para evitar que mais dólares saiam da Argentina. Exemplo disso é o chamado dólar solidário, que cobra um imposto em cima do câmbio oficial para quem quer fazer poupança em dólar, ou para quem vai viajar para o exterior. Outro exemplo é o dólar Netflix, que também cobra uma taxa em cima do câmbio oficial de quem compra serviços de streaming. E tem ainda outras cotações para estimular a exportação, tipo o dólar soja. É que o câmbio oficial acaba sendo pior para o exportador. Então, se o produtor receberia X pela venda via câmbio oficial, ele vai receber mais que isso se usar a cotação do dólar soja. A mesma ideia vale para outras cotações, tipo o dólar Malbec, para estimular a exportação de vinho. Percebeu a complexidade? São cotações criadas para desestimular a conversão do peso para o dólar ou para estimular as exportações. É como se fosse um remendo ao câmbio oficial. O problema é que o governo faz esses remendos para adiar o que ele mais precisa fazer, que são as reformas estruturais, que, como a gente comentou mais cedo, são impopulares. Partindo para o Brasil, a inflação medida pelo IPCA subiu 0,23% em maio, abaixo do esperado por nós e pelo mercado. A surpresa veio do segmento de alimentos e dos itens monitorados, como gasolina e gás de botijão. No acumulado de 12 meses, o IPCA registra alta de 3,94%. Nos nossos cálculos, a inflação brasileira deve atingir 3,5% em junho deste ano, o que seria o menor nível para o IPCA desde setembro de 2020. Mas a tendência de baixa não deve durar. Passado o efeito do corte de impostos promovido no ano passado, o IPCA deve chegar ao fim de 2023 em 5,8%, segundo a nossa projeção.
Isso sendo que a meta perseguida pelo Banco Central para o IPCA deste ano é de 3,25%. O que mais dificulta a queda permanente do índice, na nossa visão, é a inflação de serviços. Em 12 meses, a alta de preços nesse setor é de 6,5%. A persistência da inflação de serviços pode ser entendida em 2 pontos. Primeiro, pela inércia inflacionária. No Brasil, como a gente já falou algumas vezes aqui no nosso podcast, os preços presentes costumam ser remarcados de acordo com os preços passados. Essa dinâmica aparece, por exemplo, no reajuste da mensalidade da escola ou da academia, que geralmente acompanha a inflação do ano anterior. É por isso que os preços no setor de serviços tendem a cair sempre lentamente. E o segundo ponto que dificulta a queda dos preços dos serviços é o momento do mercado de trabalho. A taxa de desemprego atual está baixa para o histórico brasileiro, e isso tende a puxar a inflação para cima. A questão é que o setor de serviços é intensivo em mão de obra. Se tem menos pessoas disponíveis para trabalhar, a tendência é haver uma pressão sobre os salários, resultando em um aumento de custos para o dono do negócio e um repasse para o consumidor final. Para 2024, a gente espera que a inflação brasileira fique em 5,5%. Nosso cenário incorpora a perspectiva de adoção de meta de inflação mais elevada, de 4,5%, para o período de 2024 em diante. A gente falou dessa possível mudança na meta de inflação a propósito 2 episódios atrás, na edição 60. Bom, se a meta realmente for mudada, isso deve abrir espaço para o Banco Central considerar uma redução da taxa básica de juros a partir de setembro ou até mesmo a partir de agosto de 2023. E esse foi o primeiro bloco do programa. Fica por aqui que, logo depois do recado da Larissa, a gente volta para falar de reforma tributária e da agenda desta semana. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com/c6bankoficial. Acho que vocês vão gostar. Depois do arcabouço fiscal, a pauta que deve dominar as discussões entre economistas nas próximas semanas e meses é a reforma tributária, algo que o país tenta tirar do papel há pelo menos 2 décadas. O grupo de trabalho formado na Câmara dos Deputados para elaborar as diretrizes da reforma apresentou na semana passada o relatório com as propostas para simplificar a cobrança de impostos sobre consumo no Brasil. Aqui a gente destaca 3 delas. A primeira e a principal é a ideia de que o Brasil adote um imposto único sobre bens e serviços, batizado de Imposto sobre Bens e Serviços, seria o IBS. A arrecadação do imposto teria uma parcela gerida pela União e outra gerida pelos governos regionais. Com isso, seria extinta aquela sopa de letrinhas que rege o sistema atual. Aqui eu estou falando do ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. Além desse novo imposto único sobre bens e serviços, seria criado também o chamado imposto seletivo, uma espécie de sobretaxa cobrada sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E um terceiro ponto que a gente destaca entre essas diretrizes para a reforma tributária é o que prevê a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse fundo receberia recursos da União para compensar perdas que os governos regionais podem vir a ter com as mudanças tributárias. É importante dizer que o fundo ficaria de fora do cálculo do limite de despesas definido no novo arcabouço fiscal. Na prática, o relatório defende que o novo sistema tributário no Brasil deixe de cobrar impostos no local onde o bem é produzido e passe a cobrar o imposto no local onde o bem é consumido. Mas a Zona Franca de Manaus, que incentiva a produção na região norte do país por meio da isenção do IPI, ela seria mantida. E outro item que permaneceria em vigor é o Simples Nacional, que é o regime de tributação voltado para pequenas empresas. Possivelmente, esses pontos que eu expliquei agora devem servir de base para o texto oficial da reforma tributária, um projeto previsto para ser votado no plenário da Câmara no início de julho.
A gente vai acompanhar os desdobramentos desse tema nas próximas semanas. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os eventos econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, acompanhamos os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação continue elevado, pressionado pelo setor de serviços. Na quarta-feira, teremos a decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, sobre a taxa básica de juros nos Estados Unidos. Acreditamos que o Fed optará por uma pausa na alta dos juros para avaliar os efeitos das últimas decisões de política monetária sobre a atividade econômica. Também na quarta-feira, o IBGE divulga a pesquisa mensal de comércio de abril. Nós projetamos contração de 1,9% para o varejo ampliado, que é o comércio mais materiais de construção e veículos. Isso depois de uma forte alta no mês anterior. Na quinta-feira, é a vez do IBGE divulgar a pesquisa mensal de serviços de abril. A gente espera uma leve expansão para o volume de serviços prestados no Brasil, com alta em 3 das 5 categorias que compõem o índice. Por fim, também na quinta-feira, teremos a decisão de política monetária na zona do euro. Acreditamos que o Banco Central Europeu aumentará os juros em mais 25 pontos base nesta semana. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo e com a Nayara até aqui. Se você está me ouvindo no Spotify, eu te convido a contar o que achou desse episódio na caixa de perguntas. Você vai ver que tem um botão de responder abaixo da descrição do episódio. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!